Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma aula no Gran Cursos Online, Projeto Exame de Ordem. Me apresento para os que não me conhecem, Mauro Moreira, sou procurador federal aqui em Brasília, também mestrando e especialista em Direito Tributário e, claro, seu professor de Direito Tributário. Seguiremos aqui com algumas dicas regressivas, tanto para a primeira fase como para a segunda fase do seu exame de ordem. Você já deve ter percebido nos seus estudos, e eu sempre faço isso, eu nunca gosto que o meu aluno decore. Eu quero que o meu aluno ele entenda a matéria, ele raciocine o direito tributário. A sua prova da FGV na parte de direito tributário, basicamente ela vai querer saber se você interpreta o direito tributário de forma lógica, de forma que seja aplicado o direito tributário na prática. E o direito tributário nada mais é do que uma relação jurídica, que é chamada de relação jurídica tributária ou relação jurídico-tributária, entre o fisco, que é o poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e um particular. Esse particular que é definido como sujeito passivo, podendo ser tanto um contribuinte, que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, como também o responsável tributário. Só que no meio dessa relação jurídico-tributária existe algo que está sendo cobrado, um valor. E esse valor ele é cobrado decorrente de uma obrigação tributária, no caso principal, obrigação de pagar, em razão da ocorrência de um fato gerador, no mundo concreto. O direito tributário traz uma previsão abstrata de uma hipótese de incidência, por exemplo, circular mercadoria. Previsão abstrata na lei, assim como é matar alguém no direito penal. Ou seja, está lá no artigo 121, matar alguém. João matou José. Um fato se encaixa numa hipótese de incidência, ou seja, se encaixa num tipo penal e você tem no direito penal um fato típico. É a mesma coisa no direito tributário. Empresa alfa, e eu uso alfa, beta, x, y, z, porque a sua prova da Fundação Getúlio Vargas vai trazer assim. Uma empresa alfa circula mercadoria. Se ela circula mercadoria, esse fato se encaixa em uma hipótese de incidência, dando ensejo ao surgimento de um fato jurídico tributário, que para nós do direito tributário é chamado de fato gerador, criticado por parte da doutrina que prefere entender o conceito de fato jurídico tributário. Mas eu não quero complicar, eu quero que você acerte na sua prova. E para você acertar na sua prova, é melhor que você trabalhe com o conceito de fato gerador. Então o direito tributário ele se desenvolve dessa forma. Um fato que acontece no mundo concreto, se encaixa em uma hipótese de incidência, surge o fato gerador que dá ensejo à obrigação tributária. E a obrigação tributária é aquele liame, aquela ligação entre o fisco e o particular. Deu para entender agora? Então a obrigação de pagar, obrigação principal de pagar, seja um tributo ou seja uma multa, ou uma obrigação acessória de fazer ou não fazer. Isso a gente vê no nosso curso e iremos abordar aqui também na nossa aula regressiva. O que eu quero que você entenda é o seguinte: para chegar lá na frente, para analisar cada ponto, cada tributo em espécie, a gente tem que analisar primeiro a parte constitucional do direito tributário. Antes de entrar lá no Código Tributário Nacional, a gente tem que ficar na Constituição. E a Constituição, que é aí nossa principal norma, não é, em matéria tributária, apesar de ser uma norma constitucional, está na Constituição. As normas principais do direito tributário estão na Constituição. Então a legislação deve obediência à Constituição. Você já viu isso em direito constitucional. No direito tributário, 3 temas são tratados na Constituição. Princípios, principais temas, né? Há outros temas também. Princípios constitucionais tributários, imunidades, espécies tributárias. Princípios constitucionais tributários, você lembra o princípio da legalidade, princípio da igualdade, anterioridade.
Imunidade, você lembra de imunidade recíproca, você lembra de imunidade de templos, de qualquer culto, imunidade religiosa, o conceito de imunidade religiosa, imunidade de livros, imunidade musical, imunidade de partidos políticos. E o terceiro tema da Constituição, na minha ótica, é o mais interessante. Por quê? Porque a minha aula começa dele. O professor Marcelo Borges, que é um super professor, começa com a parte inicial da Constituição e eu entro com espécies tributárias. Quais são as espécies tributárias no direito tributário? Quantas são essas espécies tributárias? Essas são as primeiras perguntas que você deve se fazer. Eu vou te dizer, para facilitar a tua vida, que houve muita discussão. Ah, são duas espécies, impostos e taxas. Depois veio uma doutrina posterior dizendo que seriam 3 espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E veio depois uma doutrina mais atual, que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que nós temos 5 espécies tributárias. Então, a primeira informação sobre espécies tributárias que você vai botar no seu caderno é que o Supremo Tribunal Federal entende que nós temos 5 espécies tributárias. Como é o nome dessa classificação doutrinária aceita pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Classificação pentapartida, dividida em 5 espécies. Vamos dar uma olhada? Nós temos, então, uma classificação dualista, nós temos uma classificação tripartida do direito tributário e, por fim, uma classificação pentapartida ou quinquipartida. Joga na 3, por favor. Então, na ótica do Supremo Tribunal Federal, nós temos 5 espécies tributárias. Impostos, vamos começar usando os 5 dedos, né, que eu não tenho 6 dedos. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Essa é a classificação aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Na primeira parte, então, nós temos impostos. O que é que você tem que saber sobre impostos? Primeiro, os impostos, eles são um tributo não vinculado a uma atividade estatal específica, eles não estão vinculados. Então, sempre que você disser, paguei IPVA, tem buraco na pista, você está errado tecnicamente. Porque o seu dinheiro do IPVA está lá para remunerar um serviço geral. Ele não vai remunerar especificamente a questão da construção ou da manutenção das pistas. Segunda característica, de arrecadação não vinculada, excetuante os casos previstos na Constituição. São 2 das principais características dos impostos. Os impostos, você já sabe. Ele não é o gênero, os impostos não representam o gênero. O gênero é tributo. Você tem o tributo e 5 espécies tributárias. Impostos, então, representa aí uma das espécies tributárias. Dentro da lógica dos impostos, joga aí no nosso slide, nós já vimos então que imposto é um tributo, que é o gênero, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Então, ele é não vinculado, de arrecadação não vinculada. Presta-se ao financiamento de atividades gerais. É por isso que você não pode dizer que pagou IPVA e está esburacada a pista. Então, ele remunera o quê? Os serviços gerais universais, que não gozam de referibilidade. O que seriam serviços gerais? Serviços gerais, nós temos segurança pública, saúde pública. Isso são serviços gerais. Não há uma referibilidade. Você vai pagar o imposto, ele vai para um bolo maior e lá ele é dividido aí de acordo com o orçamento do Estado. Estado que eu falo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a primeira característica que você tem que ter em mente são tributos que remuneram serviços gerais. Os impostos, então, representam essa espécie tributária. Segunda característica, eles são não vinculados, não têm uma referibilidade. Terceira característica, eles têm arrecadação não vinculada, certo? Excetuando os casos previstos na Constituição. Encerro aqui essa primeira dica regressiva. E na volta, a gente volta com um estudo específico de alguns impostos para que você tenha uma visão mais ampla do tema.
Um abraço e voltamos na próxima dica.